Olá pessoal, aqui é o professor Henrique Mascarenhas e hoje eu vou falar para você aí, nessa rápida videoaula, sobre os principais tipos de containers marítimos, tá bom? Então a gente vai falar hoje nessa aula aqui sobre os containers usados no transporte marítimo. Então vamos lá. Lembrando que o padrão de container marítimo é 20 e 40 pés, tá? Existem containers de tamanhos diferentes, mas no transporte marítimo internacional você vai encontrar essas duas medidas, que é 20 e 40 pés. Então, container de 10 pés ou acima de 40, você não vai encontrar no transporte marítimo internacional, tá? Você vai encontrar containers menores ou maiores para outras finalidades, mas não para transporte marítimo internacional. Então, quando você for fazer uma importação ou exportação, você vai fazer via marítimo, então você vai encontrar o container de 20 e o de 40. Quando você ouvir falar dessa sigla TEU, TEU significa o quê? 20 Feet Equivalent Unit, é unidade equivalente ao container de 20 pés, tá? Essa é uma referência muito utilizada, principalmente para determinar a capacidade de armazenamento, por exemplo, de um navio, capacidade de transporte, né, de containers dentro do navio, ou, por exemplo, também a quantidade de container que foi movimentado num porto em determinado período. Então, por exemplo, se você lê que o navio tem capacidade para transportar 21 mil TEUs, então você sabe que a capacidade daquele navio corresponde a 21 mil containers de 20 pés. Algumas siglas aí que vale a pena conhecer: o FCL é o Full Container Load, significa que todo container pertence apenas a um embarcador. O LCL é o Less Container Load, significa que o espaço do container está sendo dividido entre várias empresas. Normalmente, quando a gente fala que a carga marítima é consolidada, a gente fala de carga LCL. O Reach Stacker é um veículo que movimenta container lá no porto, tá? Ele empilha e desempilha os containers. Os containers normalmente eles ficam empilhados, tá? Um em cima do outro. O Transtainer é um equipamento usado para movimentar container no pátio do terminal, tá? O terminal de container a gente conhece como TCOM, terminal de containers. E o Portainer é um equipamento para movimentar o container entre o porto e o navio, também conhecido como STS, tá? Ship to Shore Crane. Então, STS, também é o Portainer. E esse é o exemplo aqui do Portainer, tá? Aqui, ó. Então, o Portainer está aqui, tá? Ele vai, os containers. Então, o Portainer vai movimentar. Aqui é onde o navio vai parar, e aqui é o terminal de containers. Então, o Portainer vai fazer o quê? Vai movimentar o container que está no navio para o terminal portuário. O container, a gente tem então aqui alguns tipos, algumas características que eu vou passar agora para você. O container dry box de 20 ou 40 pés, tá? Ele é um container específico para carga seca. Então você vai observar que a gente vai ter containers diferentes para propósitos aí diferentes. Então quando você ouvir falar de um container dry, significa um container para carga seca. O container high cube, tá? Também conhecido pela sigla HC, ele é um container indicado para cargas volumosas por conta do espaço interno que é maior do que o de 40 pés convencional. Então você tem um container de 40 pés convencional e o HC, que é o High Cube. O High Cube ele tem um espaço interno então maior do que um de 40 pés tradicional. O container tank, tá? A gente vai estar utilizando aí para transportar granéis líquidos, produtos químicos, gases, alguns tipos de alimentos e alguns tipos de cargas perigosas. O container open top, como você pode observar aqui nessa imagem, tem uma abertura aqui em cima que facilita carregamento e descarregamento de algum tipo de carga que precisa de ser carregada e descarregada dessa forma, tá? Então é um container que tem uma abertura aqui em cima, igual você está vendo aqui nessa imagem. Facilita a carga e descarga por conta dessa parte aqui de cima desse teto que é removível. Container ventilado, igual você pode ver aqui nessa imagem, né? Tem ventilação aqui, ó, um espaço para ventilação. E é utilizado normalmente para alguns tipos de mercadorias, igual alimentos, tá? Precisa de uma ventilação aí dentro do container. O container reefer, também conhecido como container refrigerado, tá? Utilizado para mercadorias que precisam de refrigeração. Então vamos dar um exemplo: carne, sorvete,
Qualquer tipo de mercadoria então, que precisa de refrigeração, a gente vai ter o container reefer. Esse container reefer, container refrigerado, a gente vai observar que a cor dele é branca, tá? Ou um cinza bem claro. Então você consegue identificar mais fácil um container refrigerado por causa da cor dele, tá? Com a cor branca. E ele tem aqui, né, um sistema de refrigeração, tá bom? Pode observar que aqui ele tem um sistema de refrigeração. Esse NOR, que é o Non-Operating Reefer, é um container reefer, tá? Que foi desligado e ele é utilizado para importação, por exemplo, de carga seca. Então, é um container refrigerado que foi desligado. Ele não está funcionando como container refrigerado. Ele está sendo utilizado também para transporte de carga, tá? Então, observar esse detalhe aí, essa sigla NOR. Um equipamento interessante que pode ser utilizado dentro do container, esse aí é o FlexiTank, tá? Esse FlexiTank é uma bolsa inflável e descartável que pode ser usada para transporte de líquidos a granel. Então você pode observar que a gente tem um container, dentro do container vai ter o FlexiTank. Esse aí é o exemplo dos containers empilhados, tá? No terminal de containers. No navio também o container vai estar empilhado um em cima do outro. Exemplo aqui de container marítimo sendo transportado via ferroviária, inclusive agora, né, com a concessão aí que o governo federal ele fez uma licitação da ferrovia Norte-Sul, agora o Brasil vai começar a desenvolver mais essa parte de ferrovia, então a gente vai ter também bastante container marítimo sendo transportado via ferrovia e depois embarcado ou desembarcado, né, no navio. Lembrando que o transporte ferroviário hoje no Brasil ele é muito restrito, tá? Mas agora a tendência, vamos torcer para que isso aí cresça, que o transporte ferroviário possa ser uma boa opção também. Em comparação, por exemplo, principalmente com o transporte rodoviário, né, que o frete é muito caro. Aqui então a gente está observando, né, os containers que aguardando carregamento no navio. Lembrando que um detalhe importante que a gente deve conhecer sempre quando a gente vai fazer uma importação ou exportação é qual o Incoterm que a gente está utilizando. Incoterm é o termo de comércio internacional. Esse termo de comércio internacional ele vai definir direitos e deveres de quem compra e de quem vende, inclusive em qual momento que a responsabilidade da carga é transferida do fornecedor para o importador. Lembrando que acho que o Incoterm marítimo mais conhecido é o FOB, né? Acho que todo mundo alguma vez na vida já ouviu falar do FOB, que é o Free On Board, que é um Incoterm utilizado aí no transporte marítimo. Então você pode observar que os contêineres ficam empilhados aqui dentro do navio, a bordo do navio. Isso aqui é um exemplo de um porto, tá? Repleto aí de contêineres, um porto com bastante movimentação. Estava lendo uma notícia hoje sobre o ranking, né, dos maiores portos no mundo em movimentação de contêiner. O Porto de Santos, se eu não estou enganado, ficou em 39ª posição, movimentando aí em torno de 4 milhões de contêineres no ano anterior, no ano passado. E o Porto de Xangai, se eu não estou enganado, ficou no primeiro lugar com em torno de 40 milhões de contêineres movimentados no ano passado. Então a gente pode observar que a diferença de movimentação de carga no Porto de Santos, que é o maior da América Latina, para o Porto de Xangai, a diferença é absurda, né? Um movimentou 4 milhões, outro 40 milhões de contêineres, uma quantidade muito grande. Agora a questão que você tem que se perguntar também é o seguinte: importação marítima vale a pena? Eu posso falar o seguinte, que em alguns casos sim, em outros casos não, tá bom? Você tem que observar, verificar se o seu perfil de importação se enquadra no transporte marítimo, ou no seu caso de exportação também se enquadra no transporte marítimo, tá? Então tem que fazer um planejamento inicial para verificar se o perfil da importação ou da exportação se enquadra no transporte marítimo, levantar também todas as despesas tributárias e não tributárias, por exemplo, da importação, para conseguir definir que a importação marítima, por exemplo, realmente vale a pena. Se for comparada, por exemplo, com a importação aérea, ou via correios, ou remessa expressa, ou até mesmo rodoviária, dependendo de onde que tiver o seu fornecedor. Quanto que custa o frete marítimo, tá? Isso aí, eu já vi algumas pessoas entrando em contato comigo, perguntando, quanto que fica um frete marítimo da China para o Brasil?
Então, assim, não dá para você fazer essa pergunta, tá? Para você fazer essa pergunta, você tem que ter algumas informações, tem que saber qual que é o porto de origem, porto de destino, peso bruto, as dimensões, tá? Que a gente também chama de cubagem. Você tem que verificar junto à empresa de navegação ou agente de cargas, que empresas diferentes têm valores de fretes aí diferentes, da mesma forma quando você vai comprar uma passagem aérea, não adianta você virar. Imagina, eu quero comprar uma passagem aérea. Eu vou lá na empresa de transporte aéreo e pergunto quanto que fica uma passagem aérea do Brasil para os Estados Unidos. Eles não vão conseguir te cotar, passar uma cotação, né? Tanto é que você tem que informar o aeroporto de origem, aeroporto de destino, data provável de embarque, né? Quantos passageiros, então você tem que definir qual empresa, né? De transporte aéreo que está consultando. Então tem vários detalhes. Transporte marítimo também é a mesma coisa. Você tem que fazer cotação, juntar a empresa de navegação ou agente de cargas. Eu, particularmente, prefiro ir direto no agente de cargas. Porque, por exemplo, se eu virar para você agora e perguntar qual empresa de navegação faz a rota Istambul, lá na Turquia, Navegantes, até o porto de Navegantes, Santa Catarina, você não vai saber informar e, mesmo pesquisando na internet, talvez não encontre. Agora, quando você vai direto no agente de cargas, ele já sabe quais empresas fazem rotas, quais as escalas prováveis, aí ele consegue te passar uma cotação melhor, mais rápido. Então, assim, eu particularmente prefiro trabalhar mais diretamente com a agente de cargas, mas nada impede que você vá direto na empresa de transporte. Lembrando que para fazer uma importação marítima, por exemplo, você tem N despesas, tá? Além do frete. Você tem que pagar o adicional de frete na renovação da marinha mercante, você tem que pagar armazenagem, capatazia, movimentação de carga, aí você tem que pagar inspeção não invasiva de container, aí você tem que pagar despesa para lavar o container, dependendo do tipo de importação que você fizer. Então, assim, tem muitas despesas, tá? Que incidem, além do frete marítimo, que incidem na logística quando você faz uma importação ou exportação via marítima. Então, o ideal é levantar todas as despesas tributárias e não tributárias para você avaliar se a sua importação ou se a sua exportação também, levantar os custos, né, da sua exportação, como que fica e se realmente vale a pena. E se você tem interesse em curso ou consultoria na área de comércio exterior, importação, exportação, despacho aduaneiro, intermediação de negócios, análise de carta de crédito, entre em contato aí, visita o nosso site, pode enviar um WhatsApp, que a gente vai conversando, tá bom? Então é isso aí, espero que tenham gostado dessa videoaula. Um abraço, até mais, tchau, tchau.